agora eu recebo Jeová Mendes, um grande historiador natural de Itapiúna, no Ceará. É autor de 7 livros, há mais de 42 anos se dedica a pesquisas históricas sobre Deus e sobre a religião. Nós vamos conversar com ele. Tantos querem escrever um livro, Jeová já escreveu 7. Nós vamos falar sobre a sua mais recente obra, o livro Homens e Fatos que a Bíblia não registrou. Então vamos tentar registrar, vamos ver tanta curiosidade. Jeová Mendes, que prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Eugênia. Tudo bem? O Jeová, gente, ainda é meu primo segundo. Jeová Mendes e a Eugênia também tem Mendes no meio do nome. Com certeza, somos parentes. Vamos conversar, Jeová. Obrigado. Jeová, como você se sente com mais este livro maravilhoso que você escreveu? Eugênia, é muito bem realizado, porque este é o meu 7º livro, Homens e Fatos, que a Bíblia não registrou, né? Lancei agora, dia 10 de outubro, na Rede Globo, e é um trabalho meu que traz muitas curiosidades da Bíblia e da história, né? Cite algumas das curiosidades. Por exemplo, fatos que a Bíblia não relata, mas são relatados no Quebra Nagash, que é o chamado livro, significa Glória a Deus. É o livro sagrado dos Cópitas. Por exemplo, os Cópitas falam da relação que Salomão teve com a rainha de Sabá, Belquis, que eu narro nesse livro. A história registra que a rainha de Sabá admirava muito a sabedoria de Salomão e desejou conhecê-lo. Então ela se deslocou vários dias, levando muitos camelos, muitos presentes para Salomão. Chegando em Jerusalém, ela ficou no palácio de Salomão e teve um caso com Salomão. Gerou um filho chamado Menelik I, que é o pai dos Falaches, que são os judeus da Etiópia. Em 1985, Eugênio, não sei se você lembra, o Michael Jackson fez até um CD especial com muitos cantores, onde eles arrecadaram dinheiro para mandar comida para aqueles famintos da Etiópia. Então, Israel, naquele ano, fez uma mega operação, colocou vários aviões da Força Aérea de Israel para tirar todos os falaches da Etiópia e levá-los para Israel. Hoje eles vivem em Israel, o governo israelense dá toda a assistência educacional, dá emprego, dá tudo. Então, eu narro esse fato importantíssimo da relação de Salomão com a rainha de Sabá, Belquis, que gerou um filho chamado Menelik I. E está nesse livro aqui, Homens e Fatos que a Bíblia não registrou. Com certeza, é um livro bem interessante, como os outros, não é, meu amigo? Verdade. Jeová, e dos teus livros todos, 7, qual deles você tem preferência e qual deles te chamou mais, assim, o coração? O livro que maior sucesso da minha vida, ao longo desses anos que eu venho escrevendo, o livro de maior destaque foi Os 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Foi um livro que eu lancei em 1997, inclusive eu lancei até na Globo também, no programa do Jô, mas foi um livro que chamou muita atenção, porque naquela época, Eugênia, no Brasil, ninguém escrevia livros falando esse lado negro da igreja, o lado negro da igreja, né? Aquele período negro da igreja católica. E eu falei um pouco desses 30 papas que envergonharam a humanidade, porque nós tivemos 266 papas, com o atual, que é o cardeal Ratzinger, conhecido como Bento XVI. Então, desse universo de 266 pontífices, nós tivemos apenas 30 que realmente envergonharam a igreja católica. O resto eram homens equilibrados e sinceros. E o que a Bíblia, falando em papas e tudo, fala sobre a poligamia? Bom, a poligamia é uma tradição comum no mundo antigo. Até hoje, nos países muçulmanos, chamados países islâmicos, é comum a questão da poligamia. Por exemplo, entre os muçulmanos, o Alcorão dá respaldo às sunas e às hadiths, que são as regras do Alcorão, que o mais pobre, o mais miserável, pode ter 4 esposas. Por exemplo, o sultão de Bagdá, Mongut, no ano de 1650, da nossa era, ele chegou a possuir 9.000 esposas no harém. Suleimã, em 1686, Suleimã chegou a ter 5.300 esposas. Salomão, rei de Israel, filho de Davi, chegou a ter 1.000 esposas. 300 esposas e 700 concubinas e 300 esposas. Mas o cristianismo não aceita isso. Claro. Agora, quando veio Cristo, quando apareceu no Senado da Palestina, quando Jesus apareceu, Jesus bateu fortemente, e Jesus proibiu. Dentro do cristianismo não é permitido
esse tal comportamento, né? E no caso de Adão e Eva, quantos filhos realmente eles tiveram? O Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, fala, Eugênio, que foram 60 filhos, que foram 27 homens e 33 mulheres. O Talmud diz, o livro sagrado dos judeus, que todos os filhos de Adão, ao nascerem, eles eram gemelares, todos nasceram gêmeos, o menino, a menina, né? Por exemplo, as 5 primeiras filhas de Adão são narradas, elas são citadas, são mencionadas no Talmud, que é a primeira, Lilith, que foi a mulher de Caim, Lilith, Luluva, Aclia, Selimate e Lebuda. Lebuda é chamada Bela. Então, eu falei isso até no programa do jogo, que muita gente pensa que a divergência da morte de Caim, a morte de Abel, em decorrência da violência de Caim, foi por causa da inveja. Tudo bem, foi um dos fatores, mas o Talmud fala que Adão chamou Caim e disse: olha, Caim, você vai casar com Selimate, que nasceu com Abel, e Abel vai casar com Lilith, que nasceu com você. Ele disse: o meu irmão casa com a irmã dele, eu caso com a minha irmã. Então houve essa divergência de mulheres. Então daí foi que aconteceu o assassinato de Abel. Tinha também questões familiares, mas o Talmud fala, inclusive, Eugênio, que foram 60 filhos, inclusive o túmulo de Adão e Eva está lá em Israel, está em Hebron, na caverna de Maquipela, onde está sepultado Adão, Eva, está também os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, está Sara, Raquel, Leia, está José, Efraim e Manassés. Estão todos sepultados lá em Hebron, na Cisjordânia. No caso do paraíso, né, do jardim do Éden, onde vivia Adão e Eva, ainda existe? Onde está localizado? Existe uma região próxima à Turquia, já na fronteira do Iraque com a Turquia, um lugar chamado Lago Van, próximo ao Lago Van. Só que esse local, Eugênia, hoje é guardado pelas forças da ONU, é uma região neutra e muito militarizada, assim, ninguém pode entrar, é guardado por soldados, só podem entrar os arqueólogos, os pesquisadores. Esse local onde era o antigo Jardim do Éden, hoje é um sítio arqueológico, só entra os arqueólogos para fazer escavações, e mais ninguém. Então o local é guardado e preservado pelas forças da ONU. Né? É verdade que acharam também vestígios da Arca de Noé? Não, a Arca de Noé, todo mundo que vai à Turquia, porque a Arca de Noé ela ficou sobre o Monte Ararat, né? Que tem uma altitude de 5.537 metros, que fica realmente no Monte Ararat. Essa região, Eugênia, até 1973 pertencia à Armênia, mas a Turquia anexou essa região, hoje pertence à Turquia. Então você sobe até 2.000 e poucos metros, daí para frente tem dificuldade de respirar. Os turistas que visitam aquela região, eles olham através de um binóculo e você vê exatamente no cima do pináculo da montanha, você vê os restos de um barco que a tradição diz que realmente são os restos da Arca de Noé. Tem até fotos de satélite, exatamente. Né? O local realmente é preservado. O governo da Turquia não permite fazer escavações lá em cima porque é um local que preserva muito o turismo, né? Eles têm interesse que esteja sempre lá para atrair o mundo turístico, né? Para você ver, com tudo isso, com a Arca de Noé, com o Jardim do Éden, com muito mais evidências, né, da prova que a Bíblia é verdadeira, né? Verdade. Muitas provas e ainda muitos questionam. E a verdade sobre o fruto proibido, que Adão e Eva comeram o fruto proibido, e isso gerou toda essa consequência, realmente foi por causa do fruto? Muita gente fala, as pessoas que não têm muito conhecimento, elas especulam muito, falam que negócio da maçã. Na verdade, nunca houve negócio de maçã. Até porque na época, em Israel, nem maçã existia. Nessa época, no mundo antigo, a maçã não existia no Oriente Médio. A maçã veio posteriormente, veio depois. Na realidade, os judeus afirmam, Eugênio, que foi uma fruta, que hoje essa fruta, ela é muito cultivada em Israel, ela tem um formato de um coração, acaba assim, mas tem o formato de um coração. Ela é muito cara, essa fruta, chamada etrog, que é chamada a fruta do bem e do mal. A tradição judaica diz que realmente aquela fruta era uma simbologia. Deus disse para Adão e Eva que no começo daquela fruta, não foi a fruta em si que desencadeou o pecado, mas a quebra da obediência, né? A quebra daquela norma. Aquela fruta, no caso o etrog, é uma mera representação do pecado. E também do coração, do coração, né? Ela tem o formato do coração, né? O coração você pode guardar o bem e ou o mal. É por isso que os judeus chamam o etrog como a fruta da queda do homem, né? Deus aparecia às pessoas sempre em forma de fogo. E de onde surgiu
a interferência do homem, né? Para sempre representar, tentar achar Deus de outras maneiras. O homem, desde os primórdios da humanidade, que o homem procura, porque até hoje ninguém viu Deus. O próprio Moisés pediu para que Deus lhe desse o privilégio de ele vê-lo. Mas Deus disse que o homem não tem condições de vê-lo, porque realmente ele morreria, né? Ele viu apenas a sombra passando assim, mas Moisés não chegou a ver Deus. Então, essa questão da representação de Deus como velhinho, barbudo, outras vezes com a bengala, outras vezes com a forma do... Isso é apenas uma mera imaginação. Por exemplo, a Igreja Católica contratou os pintores renascentistas para reproduzir a ideia de um Deus. Na verdade, nós não sabemos. Deus é espírito, como a Bíblia diz, ele é espírito, né? Verdade. E ele é uma energia metafísica. Você não pode pegar, é uma força muito poderosa, né? E até... No caso, aqui na Terra, nós tivemos a chance, né, não nós, mas os ancestrais, de ter contato com Jesus. Que Jesus, é o ele disse que me vê, quem vê a mim, vê o Pai, né? Foi, ele falou. Senhor, Filipe disse para o Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou no meio de você não conhece o Pai. Ainda quer ver. Porque dizer, eu e o Pai somos um, né? Infelizmente, por questão de ignorância, as pessoas não... É verdade. Fale um pouco sobre Constantino o Grande. Constantino o Grande foi o grande imperador romano. Nós temos uma grande dívida com Constantino, apesar dele ser chamado de crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? Porque Constantino foi o imperador que deu liberdade de culto aos cristãos a partir de 313 da era cristã, Eugênio, quando ele, então, acabou com a perseguição do Estado romano contra a igreja, porque até Constantino, o Império Romano perseguiu os cristãos. Foram 270 anos de perseguição contra os cristãos. Foram 10 sucessivas perseguições, com mais de 3 milhões de mortos naquela época. Então, Constantino, depois de uma batalha contra o seu rival, que era Magêncio, filho do imperador Maximiano Hercúleo, né? E depois ele casou com a filha de Maximiano. Nessa batalha, então, ele pediu a Jesus, se Jesus realmente era o Filho de Deus, que lhe desse um sinal. E ele estava com o exército todo reunido em Roma, Eugênia, e ao meio-dia ele viu uma cruz no sol. E uma expressão latina com letras com caracteres de fogo, chamada in hoc signo vinces, ou seja, com esse sinal has de vencer. Você pode pegar uma caixa de fósforo chamada Argos, que você vê o labro, você vê a cruz de Constantino com essa frase, in hoc signo vinces, ou seja, com esse sinal has de vencer. Ele fez uma bandeira para cada soldado levava uma bandeira, travou essa batalha sobre a Ponte Milvio, ele derrotou o seu adversário e ele tomou a bandeira do cristianismo. Mandou oficializar em todos os documentos, botar como brasão o labro de Constantino, a cruz com o labro de Constantino, com essas frases in hoc signo vinces, com esse sinal has de vencer. Constantino, então, acabou com a perseguição do Estado romano e ele passou a proteger os cristãos. Ele mesmo, Eugênio, deixou-se batizar só na hora da morte. Ele se batizou no ano 337 depois de Cristo, foi batizado por Eusébio de Cesareia, aliás, por Eusébio de Nicomédia, que foi um dos pais da igreja, mas ele foi aquele homem que só se deixou para se reconciliar na hora da morte. E qual foi o responsável pela Inquisição? Quem estava no poder na época da Inquisição? A Inquisição já foi no início do século XII, por exemplo. Naquela época, com o surgimento dos primeiros grupos evangélicos na Europa, por exemplo, os albigenses e os valdenses, que eram duas comunidades cristãs evangélicas que apareceram no território francês, por exemplo. Os valdenses, porque eles seguiam os ensinos de um comerciante muito rico de Lyon, chamado Pedro de Valdo, ou Pierre de Valdo. E os albigenses, porque habitavam o Monte Albi. Então, a Igreja Católica, preocupada com o surgimento desses grupos evangélicos, a Igreja Católica, através do Papa Lúcio III, em 1184, no Concílio de Verona, na Itália, foi criada a Inquisição para reprimir esses grupos supostamente heréticos, na verdade, eram grupos cristãos. Mas quem botou a Inquisição para funcionar mesmo, Eugênio, foi o Papa Inocêncio III, em 1208. Entre 1208 a 1216, começou então a matança dos evangélicos. Essa matança, ela durou até 1810, quando foi abolida a Inquisição. Quem aboliu a Inquisição foi o imperador Napoleão I da França. Desmantelou a Inquisição, cassou todos os poderes da igreja, quebrou o monopólio da igreja, e a igreja sofreu um baque muito grande nas mãos do imperador Napoleão I, que aboliu definitivamente a Inquisição. A Inquisição durou 600 anos. Em 600 anos, mais de 10 milhões foram mortos. Muitos pagaram um preço por você estar aí hoje ouvindo a palavra de Deus, para você poder estar ouvindo. Para poder ouvir, senão não estaríamos aqui. Com certeza.
E muitos põem em dúvida a legitimidade da palavra de Deus, da Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, com certeza. Explique um pouco sobre isso. A Bíblia é um livro sagrado, um livro inspirado por Deus. Por exemplo, hoje nós temos no mundo, Eugênia, 2 bilhões de seguidores de Cristo. Embora uns seguindo, outros não, mas de qualquer maneira professam o nome de Jesus. O cristianismo é a maior religião do mundo. Agora, em 2020, para a nossa tristeza, o cristianismo vai ser suplantado pelo islamismo. O islamismo vai ser a maior religião daqui a 8 anos. Quer dizer, vai ter mais seguidores do profeta Maomé, a partir de 2020, do que de Jesus. Por quê? Devido ao nosso mau comportamento, as atitudes negativas dos chamados supostos cristãos, o cristianismo, devido a esses líderes religiosos que usam o cristianismo para ganhar dinheiro, e vai quebrando um pouco a credibilidade. Não é Jesus e nem os livros sagrados, a palavra de Deus, porque ela continua viva e eficiente. Infelizmente, quem está... Quebra até a essência de Deus, porque a essência de Deus não foi a riqueza, exatamente. A essência de Deus é, em primeiro lugar, o amor, a confiança, a honestidade, a justiça. A essência de Deus, o dinheiro, eu acho que estava em último lugar, para você não passar necessidades, né? Para ajudar o próximo, mas não para se engrandecer. Quer dizer, não é a base do cristianismo, não é isso. Eles estão invertendo os valores. Acontece que, voltando aos livros sagrados, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, para debater essas questões concernentes a Jesus. Porque um achava que Jesus não era o Filho de Deus, outros achavam que era, com aquela coisa. Então, Constantino convocou um concílio, esse concílio durou 6 meses, com a presença de 318 bispos, que se reuniram em Nicéia, na Turquia. E lá, um dos pais da igreja, chamado Alexandre de Alexandria, aliás, Atanásio de Alexandria, apresentou um projeto onde ele apresentava o credo trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo. Pela primeira vez se adotou o credo trinitariano, que já era baseado nos estudos de um padre católico chamado Tertuliano de Cartago, que em 196 depois de Cristo, ele lançou pela primeira vez os fundamentos da Trindade, onde ele dizia que existia 3 pessoas na sua pessoa. Esses ensinos de Tertuliano de Cartago foram então incorporados, inseridos dentro da reforma eclesiástica, que foi encabeçada pelo imperador Constantino, e nessa reforma, durante 6 meses, ninguém chegava a um acordo, porque os pais da igreja não se entendiam. Um dizia que o Cristo era apenas, a mente de Cristo que era divina, ele era um homem como qualquer outro dizia que Jesus era divino a mente e o corpo, e ficou aquela divergência. Finalmente, Eugênia, no dia 13 de junho de 325 depois de Cristo, Constantino esteve na última sessão. E ele puxou a espada, botou em cima da mesa e disse: hoje eu quero a decisão, porque não é possível, depois de 6 meses não se chega ao entendimento. Eu gostaria que vocês aprovassem o credo trinitariano apresentado por Atanásio de Alexandria, onde existe 3 pessoas na sua pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem discordar de mim nessa noite, eu corto a cabeça. Vamos para a votação agora. Quem acha que Jesus é Deus? Então, na votação, 217 votos votaram a favor de que Jesus era Deus, e 3 bispos votaram contra. Os 3 que votaram contra, Constantino mandou executá-los na mesma noite. Então, foi a partir daí do concílio de Nicéia que eles então aprovaram que Jesus era Deus. E agora, ele disse, na mesma noite, agora traga os livros. Aí trouxeram os 346 rolos de pergaminho, rolos de couro, que eram 346 livros. Se a Bíblia não tivesse passado por esse rigor, hoje a nossa Bíblia seria composta por 346 livros. Então, 280 livros ficaram fora e 66 foram aprovados pelos pais da igreja. Todos acreditam, Eugênio, que, indubitavelmente, a luz divina estava ali naqueles homens para escolher os livros sagrados. Com certeza. E Deus também fortifica isso na palavra dele, porque ele diz, eu velo para minha palavra se cumprir. Exatamente. É um livro sagrado e é um livro incontestável. E no caso do Santo Graal, existiu o Santo Graal mesmo? Não, o Santo Graal significa o sangue real, né? Em latim, né? Santo Graal, sangue real. Porque muita gente, já Dan Brown falou no Código da Vinci, e Anjos e Demônios, e outros historiadores, por exemplo, como Porfírio de Tiro, como Froton, Marco Aurélio, Plínio o Velho, que são os principais inimigos, Celso de Roma, escreveram muita coisa sobre Jesus, atacando Jesus, dizendo que Jesus tinha tido caso com Madalena, e que Jesus teria gerado uma filha com Madalena, chamada Sara. Isso é triste, porque muitos, por ignorância, acreditam em tudo isso. É absurdo, né? Aí o que acontece, gente? Diz que Maria Madalena foi para a França, lá tem até o túmulo dela na França, lá em Bergeret, e lá ela morreu, foi sepultada, e deixou essa filha chamada Sara. Essa filha, Sara, foi que deu origem exatamente à dinastia francesa, os Meroveus e os Capetos, né?
É um absurdo, uma um coisa absurdo. puramente imaginativa, que não tem nada a ver. Principalmente que Maria Madalena era tida até como uma antiga prostituta, quer dizer, teve tantos homens na vida e a filha que teve foi de Jesus. Não passa de uma baboseira, não passa de uma baboseira para vender livros. É verdade. E, Jeová Mendes, existe alguma consideração final que você queira fazer? Eugênio, só dizer que estou muito satisfeito e gostaria de que em outras ocasiões vir aqui repetir essa entrevista, trazendo o restante dos meus livros, que hoje eu não os trouxe, né? E abordarmos assuntos realmente, talvez, de mais importância do que esse dessa tarde, né? Com certeza. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Eugênio. Estou sempre à sua disposição.